Oi, gente, bom dia. Meu nome é Maria Carolina e eu sou aluna de História da PUC Minas. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil colonial e alguns dos aspectos mais importantes que constituíram esse período tão grande na história do Brasil. O período conhecido como Brasil colonial ou América Portuguesa começou com a chegada dos portugueses ao litoral do Brasil, em 1500, e durou até a independência do Brasil, dia 7 de setembro de 1822. Esse é o maior período histórico do Brasil, com mais de 300 anos de história que são fundamentais para compreender as estruturas políticas, econômicas e principalmente as estruturas sociais que refletem no nosso país até hoje. É impossível falar de história do Brasil colonial ou qualquer aspecto da história do Brasil sem mencionar a escravidão indígena e africana principalmente, porque o modelo escravista sustentou a economia colonial completamente. As populações indígenas, em primeiro caso, foram majoritariamente escravizadas ou mortas por violências decorrentes da escravidão ou de conflitos com os europeus e também por diversas doenças que viajaram com eles pelo Atlântico e dizimaram essa população. Por essa diminuição demográfica, ou seja, a morte de muitos indígenas, e também a interferência dos jesuítas, que consideravam esses indígenas umas almas inocentes que precisavam ser salvas por meio do catolicismo, a escravidão indígena diminuiu, apesar de continuar existindo por todo o período colonial. E com isso, a escravidão africana se intensificou no Brasil, criando o maior tráfico de escravos que já existiu na história do mundo. O Brasil é responsável por cerca de 40% de todo o tráfico de escravizados africanos, se tornando parte importante da nossa cultura, da nossa sociedade e da nossa economia. Agora que já conhecemos a mão de obra que preponderou no Brasil colonial, vamos falar sobre os principais ciclos econômicos. O primeiro deles foi o ciclo do açúcar, que era a plantação de cana-de-açúcar no sistema conhecido como plantation, que é latifúndio de monocultura. Latifúndio são grandes terras e monocultura é uma cultura só, é uma plantação de uma coisa só, por essa grande terra. Essa produção aconteceu majoritariamente no Nordeste brasileiro, nas estruturas das capitanias hereditárias. Já o ciclo do ouro foi a corrida pelos metais preciosos que foram encontrados no Brasil, principalmente nas regiões que hoje são Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. O ciclo foi muito curto, durando cerca de 60 anos, mas tornou as relações econômicas entre a colônia e a coroa portuguesa mais complexas, principalmente pelo aumento de taxação e aumento da escravidão, e também o grande aumento de riqueza circulando no Brasil, o que não era do interesse da coroa. Então, gente, por hoje é só, mas depois nós vamos voltar com outros aspectos do Brasil colonial, numa segunda aula. Tchau!